Apocalipse capítulo 3, verso 7 até o 13. Apocalipse 3, versículo 7 até o 13. Eu não vou ler o texto todo, que acaba ficando cansativo, tá? Eu vou vir por pontos aqui, e aí a gente vai trabalhar de maneira... Como eu falei para vocês, cada carta, ela tem, por exemplo, tem duas igrejas que Jesus elogia: Esmirna e Filadélfia. Tem 4 que tem elogios e críticas, e tem uma que ele desce o sarrafo, que é Laodiceia. A gente vai ver semana que vem Laodiceia. Essa carta aqui, junto com a Esmirna, elas têm alguns paralelos, e um deles é sinagoga de Satanás. Judeus, pseudo-judeus, que ficavam em cima dos cristãos dizendo: vocês não vão ser salvos não, vocês não se circuncidaram, como é que vocês vão ser salvos? Vocês não vão ser salvos nada, vocês não têm a circuncisão. Ficar confiando só no homem que morreu na cruz, no sacrifício de alguém. Não parece o dia de hoje, uma igreja fala assim aí, né? Ficar confiando só no sacrifício de Jesus para ser salvo, né? E eles falavam a mesma coisa: tem que se circuncidar. E aí, queridos, quando nós chegamos nessa carta, é uma carta bonita. Por quê? Por que foi dado o nome de Filadélfia a essa cidade? Né? Ela foi fundada por Eumenes, rei Eumenes também, lá da cidade de Pérgamo, lá onde a gente viu também a carta Pérgamo. Essa cidade foi fundada no 2º século, tá? Antes de Cristo, e ela foi chamada assim por causa do irmão de Eumenes, Átalo. O nome do cara era Átalo. Eles eram tão unidos, havia tanta fidelidade, que o irmão resolveu colocar o nome dessa cidade de Filadélfia, por causa desse amor fraternal de um irmão com o outro. É só você dar o nome de uma cidade em homenagem a teu irmão, por ser tão unido a ele. Foi o que aconteceu aqui. Ele deu o nome de Filadélfia por causa de Átalo. Bem, essa cidade também, ela fica situada num vale, né? A gente sabe que existem montanhas e no meio um vale. Havia uma porta muito grande ali nessa cidade, bem conhecida. Mas acontece uma coisa no ano 17 depois de Jesus, um grande terremoto. Um terremoto abala essa cidade de tal maneira que os moradores já não ficam mais na cidade. Eles ficam longe, morando em tendas ou às vezes até em ar livre. Morando em tendas ou em ar livre, com medo de voltar para a cidade. Mas era uma cidade rica por causa do seu clima, por causa da sua terra. Era uma cidade riquíssima. Mas eles tinham medo porque ela era muito suscetível ao terremoto. E esse terremoto que aconteceu acabou com a cidade. Só que em 90 o imperador ajuda a reconstruir essa cidade. Daí o nome da cidade passa a ser Neo Cesareia, a nova Cesareia, por causa de Tibério César. Passa a ser chamada Neo Cesareia em homenagem ao seu reconstrutor. Bem, posteriormente, o imperador Vespasiano muda o nome da cidade e dá o nome de quê? Flávia. O nome da cidade passou a ser Flávia. E nessa cidade havia muitos templos religiosos, eram muitas religiões. E era muito difícil o cristão também viver ali. Mas eles estavam mantendo a sua fidelidade. Vamos começar aqui, ó. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Quem é o anjo? O que significa a palavra anjo? Mensageiro. É o que leva a mensagem. Quem era o mensageiro dessas igrejas? O pastor, geralmente é o que estava pregando. Então, ao anjo da igreja, ao mensageiro, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá.
Então ele já começa dizendo aqui, olha, essas palavras são verdadeiras, está sendo dita pelo verdadeiro, que tem a chave de Davi. Esse texto aqui tem a chave de Davi. Quem puder abrir Isaías 22, 23, ela tem uma conexão. Apocalipse, você tem que conhecer o Antigo Testamento para entender muito de Apocalipse, principalmente Êxodo, né? Daniel. Você precisa conhecer o Antigo Testamento bem para você interpretar bem ou razoavelmente o Apocalipse. Isaías 22, versículo 23. Achou? Amém. Pode ler, por favor. Ficar-lhe como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Beleza, dê o 22, por favor, Rodrigo. Porém sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Amém? Aqui ele está falando de Eliaquim, filho de Ildas, que era mordomo, né? Está falando de Ilquias, foi o cara que foi levar a correspondência para Senaqueribe. Depois ele levou para Isaías, quando o medo bateu, eles colocaram lá, Isaías esticou a carta, né? E começou a orar a Deus contra Senaqueribe. Então é de uma grande importância. E a chave da casa de Davi tem a ver com o que, gente? Tem a ver com a nação que viria. A gente vai ver isso em várias passagens de Isaías. Eu não quero passar aqui porque, infelizmente, isso aqui não é um estudo bíblico que a gente podia aprofundar. Mas está querendo dizer da nação que viria, que somos nós, o povo eleito de Deus, o povo que Deus trouxe à existência, né? Essa mesma passagem vai falar lá para Pedro e os apóstolos: dar-te-ei a chave do reino, que abre e fecha. Tem conexão com isso também, amém? E na carta de Filadélfia, o tempo todo Jesus está fazendo um paralelo com a condição da cidade. Se lembra que os judeus estão dizendo o quê? Só a gente é salvo, nós somos circuncidados, vocês não. Aí vem a carta e diz, o verdadeiro está dizendo: darei a chave de Davi, que abre, ninguém fecha, e que fecha, ninguém abre. Vocês são meus, vocês são meu povo eleito, vocês são aqueles que me adoram, vocês são meu povo. Não é porque eles são circuncidados que eles são meu povo, mas vocês que me adoram em verdade, vocês são meu povo. A chave que abre. Estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Deus, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheça as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta, a qual ninguém pode fechar. Então tem uma chave, tem uma porta. Você lembra que eu disse que essa cidade tinha uma porta muito famosa? O Senhor coloca uma porta de oportunidade para essa igreja. Sabe, muitas vezes a gente precisa descobrir como igreja as pessoas, o bairro, a família em que nós pregamos. Jesus aqui, ele está contextualizando. Cada carta ele contextualiza. A verdade é a mesma, mas ele contextualiza para cada pessoa diferente. A mensagem de Olaria vai ser para um tipo de pessoa. Já a mensagem de Barra de Pina já é outro tipo de pessoa. A mensagem da Barra da Tijuca já é outro tipo de pessoa. De Copacabana já é outro tipo de pessoa. De Juiz de Fora já é outro. O Davi e a Thaís que chegaram de Juiz de Fora agora, eles sabem que o clima muda. A visão de mundo muda. Então a pessoa precisa entender onde ela foi plantada para ela pregar um evangelho contextualizado. E Jesus faz isso aqui. Está falando da porta, que é uma porta famosa. Ele está dizendo, vou colocar uma porta aí. Porta sempre na Bíblia simboliza próprio Jesus. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, amém? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não é que a porta está vindo para cima, não. É a igreja que está indo para cima da porta para derrubar. Ela não vai prevalecer de pé. Isso é um simbolismo para aquilo que o inimigo faz no coração das pessoas. Mantém ela cega, mantém elas presas na religião, mantém ela escravizada no pecado.
mas a gente sabe que a igreja, que somos nós, vamos orar, que as armas de nossa milícia não é uma perna de 3, amém? Mas é poderosa em Deus. Amém. As armas da nossa milícia é a oração, é o jejum, é o clamor. Você lembra que a gente falou ontem? Deus não abençoa quem precisa, Deus abençoa quem busca. Se fosse abençoar quem precisava, não tinha necessitado nessa vida. Mas Ele abençoa quem o busca. Buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o coração. Clama a mim, no dia da tua angústia eu te livrarei e tu me glorificarás. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então virei e sararei a sua terra. Deus opera, trabalha, abençoa em quem busca. Quantos cristãos aí a gente já viu meio boca se arrastando no evangelho porque acha que é tudo por osmose? Não, você tem que buscar, vai orar, vai clamar, vai jejuar, vai entrar no teu quarto, vai chamar o irmão de oração. Você precisa. Beleza? Então, ele está dizendo aqui: conheça tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. É uma igreja com pessoas fracas, pessoas espiritualmente fracas. Não eram guerreiros do Senhor, gente que avançava, é gente que se abatia, gente que não tinha força, gente tímida. E a gente sabe que essas cartas aqui, essas igrejas, cada uma corresponde às nossas igrejas, de ontem, de hoje, de amanhã. Jesus está fazendo uma análise dessas cartas aqui e a gente se descobre nelas. Cada um tem um pouquinho de Laodiceia, um pouquinho de Esmirna, um pouquinho de Éfeso, né? E essa igreja, ele não tem nenhuma crítica, ele elogia. Ele diz o quê? Você é fraca, você não tem força, mas por que ela permanece? Por que ela não nega o nome de Jesus e outros que achavam que era o cara, negaram, cederam à religiosidade da cidade? Por quê? Porque quando você está fraco, é aí que você está forte. Ok? O Senhor não chama super-homens e super-mulheres. Deus chama a gente fraca, pecadora, muitas vezes limitada, usando máscara para achar que é e não é nada. Só Deus sabe o nosso travesseiro. Mas gente que na hora da fraqueza vai confiar nele. Amém ou não amém? Quando você estiver fraco, é aí que você está forte. Porque quando a gente está forte, está tudo bem, dinheiro no banco, pá, a gente não quer nem saber de Deus. Aí a gente acha que está forte, mas aí estamos fracos, vulneráveis, pronto para ser tragado pelo adversário. Porque a gente não está vigiando, está tudo bem? Não é? Mas quando a gente está fraco, quando a gente vê que nossas limitações estão na nossa cara, a gente não consegue mudar uma história, que a gente não tem força, a gente vê que a gente não é forte, a gente vê que a gente não tem condições, que há situações na vida que não cabe mais a gente não dá para ir. Aí é nessa hora que você fica forte. Por quê? Tu passa a buscar o Senhor, tu passa a depender dele, tu passa a tirar tua couraça de super-homem, e como a gente cantou aqui, descobre que é pó, e ao pó voltará. Amém? Então o nosso Deus diz aqui: vocês são fracos, têm pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Sabe o que era preciso para pegar o nome de Jesus naquela época? O imperador colocava uma estátua no meio da praça, você pegava um pouquinho de incenso e jogava assim. Era um reconhecimento de que o imperador era um Deus. Policarpo e tantos outros mártires não quiseram jogar esse incenso. E o que eles foram? Queimados. Policarpo então ia amarrar a mão dele na pira. Ele: não precisa não vou fugir daqui não, pode tacar fogo. E morreu queimado. Mas sabe por quê? Vida de oração, vida de dependência, busca de Deus. Aí quando vem a prova, tu tá forte, tu tá inteiro, certo? Porque o que Jesus falou? Orai
e vigiai para não entrar em tentação. Por que Jesus foi orar no Getsêmani? Para ficar forte na hora da luta. Por que Jesus ia de madrugada orar? Para ficar forte na hora da luta. Por que eu e você temos que orar que a vida está boa agora? Tá show de bola? Está bênção? Ora mais. Ore agora. Leia a palavra, busca, abre um jejum, clama pela tua família, clama pela tua vida, clama. Porque o dia mal vem para todo mundo. Quem acha que o dia mal não vem para ninguém? Vem para todo mundo. O dia mal vem para todo mundo. Só que nesse dia mal, por você estar buscando o Senhor, você não vai entrar na tentação de negá-lo. Você não vai entrar na tentação de não buscá-lo. Você não vai entrar na tentação de tentar resolver as coisas com a tua própria mão. Você não vai entrar na tentação de jogar incenso para o imperador, porque você está forte. Então engana quem acha que recebeu a bênção de Deus, está tudo bem, agora eu vou relaxar. Agora eu vou estar tranquilo. Não faça isso. Escuta, esse aqui que já apanhou de tudo que é lado na vida. Não esmoreça na oração. Não esmoreça na busca do Senhor. Porque na hora que o dia mal chegar, você vai estar pronto. E você vai passar pela luta dando glória a Deus. Você vai ter a visão de Cristo na hora da batalha. Eu sei quem é meu Redentor. Eu sei que meu Deus. Você vai entrar, você vai passar sim. Agora, se você vem já fraco, vem a luta, te arreia. Simples. O soldado que está... Por que o soldado tem que treinar toda hora? Porque quando estourar a guerra, o cara está pronto. Aí se o cara fica gordo, bigodudo, aí vem a guerra, o que acontece? Tudo quebrado. Dói aqui, dói ali, não é? Baixa, HCR, o HPM, ok? Então, o soldado tem que estar pronto. Nós somos soldados de Cristo. Não podemos arriar nossas armas. Não podemos. Eu viajei há pouco tempo. Eu falei isso para vocês. Gente, e o pessoal ia lá dar o nome para andar de isso, de aquilo. Aí dava o nome. Para andar de... Também dava o nome. Tinha hora que eu não dava meu nome, sabe por quê? Porque eu tinha que orar e buscar. Ficava lá dentro orando e buscando a Deus. Minhas férias. Mas diabo não tira férias. Diabo não tira férias. Eu precisava orar, clamar. Então não importa, você pode estar de férias, pode estar um namá. Pode estar um namá, né, Claudeci? Né, Regina? Pode estar um namá. Mas você vai para o mar orar. Vai para a areia orar. Se tiver a casa cheia, vai para a areia orar. Amém? Não pode esmorecer. O inimigo não tira férias. E quando você está forte, está firme, ore pela sua família. Jejue pela sua família uma vez por semana. Porque às vezes você está firme, você está inteiro, mas teu filho está dando brecha. Não demole. Eu já dei mole. Não demole. Mantenha a oração, mantenha a vigilância, para não entrar em tentação. Vamos continuar. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Sabe o que ele está falando aqui? De conversão judeu. A porta aberta. Proclamação da palavra. Olha, eis que eu vou dar um grupo aí para vocês que vão se curvar perante vocês. Eles verão que eu amo é vocês. Eles estão dizendo que eles são salvos porque são circuncidados. Eles são salvos porque fazem isso ou aquilo. Mas eu vou mostrar quem realmente eu amo. Eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei vir e prostrar-se a seus pés e conhecer que eu te amei, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu guardarei da hora da provação
que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Olha, esse texto é fundamental para a sua vida, seu Genival. É fundamental para a minha vida, é fundamental para nossas vidas. Olha o que ele diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Ao escatologicamente o dia da tribulação, mas aqui ele não está falando especificamente sobre isso. Ele está falando das perseguições que viriam sobre os imperadores até o quarto século. Né? Só diminui a perseguição quando Constantino, pseudo-convertido, né? Acaba com a perseguição. Depois Teodósio, em 380 e pouco, vai tornar a religião cristã oficial no Império. Mas Constantino acaba com a perseguição. Mas foram quase 4 séculos de morte, de perseguição. Você é crente? Morava do lado da minha casa, eu não fui com a sua casa. Tem um cristão aqui, ele come ele é canibal. As pessoas achavam que os cristãos eram canibais. Sabe por quê? A Bíblia não diz para comer a carne e o sangue de Jesus, que é a ceia. As pessoas achavam que eles levavam e matavam criancinha para comer. E não queriam saber se era verdade ou se é mentira. O que acontecia? Os cristãos eram presos, colocados numa madeira em pé, jogava betume e tacava fogo neles para iluminar a estrada para Nero passar. Ou então colocava dentro de um touro de cobre ou de bronze, pegando fogo, e jogava o pessoal lá dentro. Ou então chegava para a arena, chamava os tigres, e esses tigres rasgavam as pessoas. Hoje tem gente, hein? Será que você ia ficar firme nessa hora? Será que eu ia ficar? Só depende de mim, só depende de você. Se eu estiver buscando Deus, eu vou estar firme para essa hora da tribulação. E eles, fracos, sem força, estavam buscando o Senhor nessa hora. Já pensou você ver seu filho bonitinho, sua filha bonitinho, deitado numa chapa, não sei quanto grau, ou um leão rasgando ele? Nossos filhinhos tão lindos com aquela roupinha, né? Cuti-buti. É assim. Não é brincadeira ser cristão, não, gente. O diabo se levanta de tudo que é lado para destruir o cristão. O diabo não tem sentimento bom, o diabo não tem cansaço. E aí tem outro problema: nossa natureza, nossa cobiça, nossos desejos, nossas ganâncias nos levam para lugares que ele já arma a bandeja para a gente pegar. Então não dá para viver o cristianismo verdadeiro sem a palavra e sem a busca desse Deus. Não dá. Uma carne infectada pelo vírus do pecado é a nossa, mas um espírito que está ao nosso derredor procurando uma brecha para traçar, ele não vai deixar você ser feliz. Bote isso na tua cabeça. Não vai deixar. Ele te ilude, ele te dá com uma mão, ele tira com a outra, ele te promete, mas você não vai encontrar felicidade. Porque ele não entende essa palavra. Ele veio matar, roubar e destruir. A minha mãe serviu os deuses durante muitos anos, que dizia que ela tinha que desenvolver. Minha mãe adquiriu um câncer. Eu era jovem, não tinha nenhuma cabeça, loucura. E o médico falou: você tem que cortar os seios. Aí minha mãe falou: não vou cortar os seios porque meus guias vão me curar. Não vou cortar os seios. E minha mãe era fiel. Minha mãe era daquela que quarta e sexta não podia nem ter relações com o marido porque era proibido. Ou segunda, eu já não me lembro mais. Eu ficava na roda assim, dançando, os órgãos tocando no meio. Eu nasci em 27 de setembro. Todo 27 de setembro eu ganhava um monte de doce. Eu nunca busquei doce, os doces vinham a mim. No dia seguinte eu ouvia gritos de crianças chutando a minha bola. E ela disse: olha, quando minha mãe ficou grávida,
O meu pai falou assim, tem que tirar ele. Aí as entidades dizem, se você tirar ele, eu vou te matar. Deus usa quem quer, né? Glória a Deus. E minha mãe já tinha tirado 2, eu ia ser o terceiro. Eu ia descer pelo ralo. Aí eu com 2 anos, minha mãe morava no barraquinho, que naquela época, quando a mulher saía de casa, não voltava para casa não. O pai não deixava voltar não. Saiu de casa, não volta mais não. Minha mãe saiu, a família com condições, mas não podia voltar para casa. Pegou eu e minha irmã, ó, barraquinho daqueles de madeirinha básico. Não tinha favela como hoje tem, tanto assim, né? Então, aí ela conheceu meu padrasto. Meu padrasto foi e alugou uma casa. No dia seguinte o barraco caiu com tudo em cima. No dia seguinte, uma vez eu botei o plástico na cara, desmaiei no plástico. Minha mãe correu para o Magalhães Baixo comigo, para me botar dentro de uma banheira de gelo. Aí, depois na casa da Mônica, foi um pastor lá, e eu tocando violão no meu cantinho, e ele falou assim, ó, Deus tem uma obra com você desde o ventre da tua mãe, Ele te livrou, você saiu num dia, no dia seguinte caiu a casa onde você morava. Sabe que Deus me guardando lá, e o diabo tentando ceifar minha vida, o tempo todo. Misericórdia de Deus. Então, esse Deus é o Deus que nos livra da hora da provação. É o Deus que nos guarda. É o Deus que nos quer fazer resistentes e resilientes, fortes nele. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Deus vai sempre permitir que muitas vezes o inimigo se levante para te experimentar, para ver como é que está teu coração, para ele saber, para você saber como é que é o teu coração, para saber como tu vai passar na hora da tribulação, se tu vai negá-lo ou tu vai... Ele vai... Já conhece teu coração? Quem já conhece o coraçãozinho aqui? Quem já conhece seu coração, levanta a mão. Eu conheço o meu. Terrível. Quem já conhece seu coração? Deus já te experimentou para ver se tu ia ficar fiel? Já. E graças a Deus, a minha última... Vai sempre experimentar, né? A última experiência agora, eu abri mão de tantas coisas como outras vezes, para ficar com a palavra de Deus. O inimigo vai te experimentar. Deus vai permitir que o inimigo te experimente, para você se conhecer. Venho sem demora. Conserva o que tens. O que tens? Cada um tem aqui um bom depósito. O Evangelho. Muitos sabem muito, outros sabem pouco, outros sabem demais, outros não sabem nada. Mas o que tem, guarda. Guarda o que já tem. Fica firme no que você já conhece. Tu já sabe o básico, fica firme no básico. Ok? Vem sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Amém? Se vocês lembrarem, eu acabei de falar que foi mudado a cidade para Neo, Cesareia, depois para Flávia. Deus contextualiza a mensagem de novo. Sabe esse nome aí? Eu vou dar um novo nome para vocês. Eu vou mudar o nome de vocês. Vocês serão filhos amados de Deus. Vocês serão meu e eu serei teu. Propriedade exclusiva minha. Também sobre ele, o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Essa questão de nome eu já falei da outra igreja, que você pegava, foi Tiatira, né?
que eles tinham uma pedrinha, 2 pedras, né? A explicação mais provável, eles pegavam 2 pedras, tinham um julgamento, se o cara fosse absolvido, se o cara não fosse culpado, o cara achasse que não fosse culpado, ele dava a pedra branca. Se o cara achasse que fosse culpado, ele colocava a pedra preta. Tem essa explicação. Outra é que se alguém se hospedasse numa casa, né, se sentisse bem, né, e o anfitrião também gostasse dele, pegava uma pedra branca, quebrava, dava na mão dele e diz, ó, manda um ente querido teu, manda qualquer pessoa que você gosta passar aqui, e eles uniam essa pedra, e o mesmo tratamento que ele deu para aquela pessoa ia dar para ele também. E o terceiro, que é o mais provável, é quando uma criança nascia, pegava uma pedra, botava assim, Miguel. Se o cabra fosse parecido com o pai, ele botava o sobrenome na pedra, né? Se ele fosse moreno, o cara nascesse de olhos azuis, botava o sobrenome não. Entendeu? Então a pedra era uma espécie de certidão de nascimento. Deus colocou a nossa certidão de nascimento. Miguel, filho de Deus. Wallace, propriedade exclusiva. Ele deu um novo nome. E ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos espirituais. Porque essa recompensa não é uma recompensa natural. Ele poderia dizer aqui, olha, quem perseverar, estou preparando uma casa em frente à Vieira Solto, na Lúcio Costa. Um Audi. Ó, se tu ficar firme, vou dar um... Nada é isso que ele promete. Ele promete bênçãos espirituais. Por isso que só um espiritual pode querer essas coisas. Quem não é espiritual não entende as coisas do Espírito de Deus. Porque eles são loucuras. Deu para compreender? Como é que eu vou sair da minha casa e você vai me dizer que Deus vai me dar um novo nome? Uma pedrinha? Que isso? Eu tô querendo comprar um carro ali, ver se dá para conseguir um financiamento bom. Gente, eu falo assim, mas Deus honra nossas vidas, amém? Deus supre cada uma de nossas necessidades. Deus é fiel. Eu tenho histórias aqui para ficar até semana que vem de calça, de roupa, que eu falava, se eu estou precisando, daqui a pouco alguém me liga e fala, estou com as calças para te dar aqui. E importada, a pessoa não tinha nem usado. Tem história de eu me ajoelhar para vender meu carro, e quando eu levantar, tem um cara na porta batendo, um judeu até, o Leonardo, falando que queria comprar meu carro. A minha esposa queria ser comissária de bordo, colocou num bilhete, Senhor, como eu quero, tu sabe que eu quero aos 27 anos. Uma semana depois foi um CEO, que é um presidente de uma companhia aérea, almoçar e jantar, ele estava hospedado no antigo Meridian, e gostou dela trabalhando e disse, olha, você quer trabalhar comigo? Ela disse, quero, de quê? De comissária de bordo. Mas eu não tenho curso de inglês, eu vou pagar o curso de inglês para você. Eu não tenho curso de comissária, você vai fazer em Dubai. Mas eu sou casada, leva marido. Esse é o Deus. Eu não tenho como negar que Deus abençoe e honra. Mas eu não vou fazer essa igreja crescer fazendo falsas promessas. Primeiro, se arrepende, busca o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vão ser te acrescentadas. Eu não posso te dar as demais coisas e esquecer de te pregar o reino de Deus e a sua justiça. Mas antes eu tenho que pregar o reino de Deus e a justiça dele, porque as demais coisas serão acrescentadas se você buscar, o tempo todo essa é a palavra. Busca o reino de Deus e sua justiça, porque Deus é fiel. Tem cada um aqui, se eu pegar o microfone e dar, já tem uma caminhada com Jesus, vai contar um milagre da sua vida. Porque Deus é fiel. Ele é o mesmo ontem, do começo da tua caminhada, é o mesmo hoje, você com 50 igual a mim. E isso será para sempre, até eu bater meus 70, se eu chegar lá em nome de Jesus. Amém? Ele não muda. A gente está estudando na escola bíblica sobre a Trindade. Uma das características de Deus, ele não muda. O que ele foi fiel no passado, ele vai ser hoje. Talvez ele não trabalhe como tu queira, mas ele vai trabalhar e tu vai ver que foi a melhor forma dele. Amém. Agora eu não vou vir para o público te oferecer carro. Vai trabalhar para comprar.
Eu não vou vir no púlpito aqui dizer que você não vai ter problema, pare de sofrer, porque é só vitória. Eu não vou mentir para vocês, tem luta. Mas em cada batalha que a gente passar, Deus usa para a gente se levantar, para a gente se erguer, para a gente ser o melhor pai, para a gente ser uma melhor mãe, para a gente ser o melhor marido, o melhor irmão, o melhor esposo, e a gente se transformar para a glória dele e viver para a glória dele. Não posso negar que Deus honra, não posso negar que Deus abençoa, mas isso é consequência. Deus faz coisas maravilhosas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, os valores do reino, como Ele quer que você viva, e a sua justiça, manifestar a justiça dele no viver, e a justiça dele é Jesus, Ele é a nossa justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Senhor, Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Deus que abre porta e ela não fecha. Não tem